Fala galera, aqui é o Kleber do canal Pode Corte Financeiro. Só estou passando aqui para convidar você que está em busca de insights valiosos através de cortes como esse a se inscrever agora no nosso canal e se juntar a nós nessa jornada rumo ao sucesso nos negócios e na vida financeira. Já que o episódio é sobre casais, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente tem que parar para pensar aqui que é muito interessante. A gente tem o mesmo espírito. Eu e o Paulo. No sentido de, tem que ir, vamos. Porque, cara, o que eu vejo nos meus stories, você deve ver também. Mas e a família? O meu marido teve uma super oportunidade, não sei aonde. Eu vou deixar a minha família. Gente, o marido teve uma super oportunidade, você teve uma super oportunidade, vai! Vocês são família, vocês Você é a dois, família, né? Vocês são a família. Então vai, faz a sua vida, ganha, se fortalece, coloca a máscara de oxigênio em você antes, né? Vai, E faz nada é coisa. pra sempre, né? E nada Dá é pra sempre, voltar exato. depois Então a também, gente né? sempre teve muito isso. Agora é a minha vez, então vamos. Agora é a sua vez, então E isso é vamos. muito louco, Um sempre porque apoiando quando eu falei muito que eu o ia pra outro e lá vai, na Holanda sabe? pra trabalhar, era a minha vez. No meio do Exato. caminho mudou, que ela Mudou, falou, do opa, nada. começou a dar certo aqui. Eu falei, então é só Então vamos. vez, Você vamos. nem chegou aí pra Holanda pra Nem trabalhar. chegou. Não deu. Deu super Porque certo. quando a gente vai pra França, era pra ir pra França, daí eu falo com ele que eu ia ficar na França um tempo, era pra ficar 3 meses. A Dani resolve estender o programa e ficar 2 anos estudando confeitaria na França. Estendeu um pouquinho. Era um programa de 3 meses. Vocês começaram a gravar aqui no Brasil e Começamos depois no vocês Brasil. seguiram gravando na França. Segui gravando na França. Ah, E foi não muito sabia interessante, porque como o AP era muito pequeno, né? Eles chamam um Nossa. apartamento familiar lá de 70 metros, né? O nosso tinha uns 30. Acho que tinha menos. Acho que tinha Pra 24. fazer o programa, eu É tive porque lá que tudo é tirar a apertadinho, TV da sala. Isso é muito interessante, porque nessa época ainda a gente tinha hábito de assistir TV, né? Aham. Sim. Todas as classes sociais, na todo verdade. mundo. Aham. Eu desliguei a TV e nunca mais vi. Nunca mais Então vi minha TV. vida começou a ser streaming. Isso era 2011. Final de 2011, começo de 2012. Final de 2011, começo de 2012. Então eu comecei realmente a só consumir internet. O que melhorou muito a minha linguagem de internet, entender ritmo, dinâmica, junto com as coisas clássicas que eu tinha aprendido de cinema. E aí sim, na França, praticamente eu e a Dani. A gente tinha a Thalita ajudando a Dani no blog, só que era só eu e a Dani, fazendo absolutamente tudo. Todas as redes, o comercial. Como eu queria começar a vender a imagem da Dani, mesmo pequena, eu fiz um nome meio falso, eu era o Samuel Goldstein, que eu entrava em contato com as pessoas, oferecendo uma oportunidade comercial. Estelionato. Exatamente, né? Sempre pequenos Então, só que a minha sede fiscal tá em Curaçao, junto com a Blaze. Mas deu certo, é isso que importa. Deu certo. Mas eu adoro os começos também, né? Eu acho que, principalmente quando você tá com uma pessoa do seu lado que tá com o mesmo tesão em fazer, você sente que vai dar certo. Porque eu acho que um dos problemas do empreendedor em geral é que eu acho que ele se sente muito sozinho, principalmente quando ele vai começar alguma coisa. Porque você tem um tesão, você tem um sonho, você sabe que vai acontecer, você tem muita vontade de fazer aquilo acontecer, e, velho, você tá num deserto de apoio do seu lado. Isso deve ser horrível. Então, eu me sinto muito abençoado, assim, de ter feito isso com a Dani, porque, beleza, é uma loucura, pode ser uma loucura. Se a gente se ferrar, a gente vai se ferrar junto. E o que a gente vai fazer e agora? O que a gente faz? Só que a gente tá junto. Porque eu acho que também tem uma coisa que quando o empreendedor é solo, ele pode até ser casado, né? ao mesmo tempo, assim. Ela vai solo, ele vai solo. Quando dá errado, um vai apontar o dedo pro outro. Você destruiu o nosso patrimônio. Você não sei o que lá. Então, acho que uma das coisas que fortaleceu muito a nossa história de amor, né, foi o Sociedade. empreender junto também. Eu até ia falar isso agora, que eu e o Bruno, a gente se descobriu sócio quando a gente tava contando a nossa história e tal, e a gente falava, não, sócio é difícil, né? Porque às vezes você acha melhor bom, começar um negócio sozinho. melhor começar um negócio sozinho. E aí, quem foi? Foi o Thales. Foi o Thales Thales Gomes. Ele Gomes. tava aqui, foi, mas vocês não começaram juntos? Vocês não são Vocês sócios? não eram sócios Vocês nesse não tempo? começaram juntos? Aí na hora eu pensei, caralho, você é imbecil. Lógico, filho. A gente sempre empreendeu Se alguém junto. de fora apontar e falar, você tá falando, mas você fez diferente. É mesmo. Eu sei, e aí, pensando na audiência, né? Eu sei que é difícil. Tem muita gente que tem, na verdade, uma âncora dentro de casa, em vez de alguém que vai te impulsionar e embarcar com Veja você um junto. trampolim, vamos botar E, assim. né? e é Ajude. muito diferente os casais que empreendem junto, porque a gente vê que a pessoa evolui, porque tá ali, né? Em casa você tá ali discutindo o assunto, um vai e fala agora é sua vez, e aí impulsiona e junta as forças. E o tal do 1 mais 1 vira mais do que 2. E acho que é muito, muito legal ter um tipo de empreender junto, ser sócio de ser um parceiro. Quando dá certo é muito bacana. E ou vai dar muito certo,
ou vai dar tremendamente errado a ponto do pessoal querer separar. Mas eu fico imaginando o vínculo de vocês, como é que ficou muito forte. Total. Porque desde sempre, o tempo todo junto, empreendendo, respirando e falando das mesmas coisas. Porque lá atrás, quando a Malu ela começou a ir pra parte online, eu não apoiei, né? Rede social. Eu queria que ela escrevesse pro blog. Que eu pensei, o que dá dinheiro é blog. Essa época aí que blog tinha mais acesso. Rede social é perda de tempo. E aí a Malu me mostrou que a rede social tava começando a virar, que esse é um negócio muito melhor do que o blog. E que ela conseguiu fazer essa virada. Eu falei, poxa, então agora eu vou apoiar. Mas eu tinha muito ciúme de rede social, porque a minha vida era o quartel. Então a gente não tinha os mesmos assuntos, até que eu comecei a apoiar, comecei a mergulhar Faz nesse muito mundo e sentido. os assuntos ficaram iguais de novo. Porque se ela fosse pra um lado e eu estivesse no outro, daqui a pouco a linguagem tá tão diferente que talvez tivesse separado. Sim. Inclusive, eu respeito muito o casal que tá muito tempo casado, se dá muito bem com universos tão diferentes É também. difícil, né? É. Imagina Que como é que deve ser é. muito É complicado. difícil, conversa Cara, do deve ser que em muito difícil. casa? Só da família. Imagina, filho, um tem é que fazer médico, filho outro rápido. é fazer- advogado. Vai que falar do Joãozinho. Tem que ter um ponto em comum. Ou Ou em- muita atração física. Não, ou ainda. então tem que ter no mínimo interesse pela Hobbies. história do outro, né? Porque Exato. às vezes você chega. Eu lembro que quando o Bruno era militar, eu perguntava das coisas. Sempre tive muito interesse e dava certo por causa disso. Porque senão você vai conversar do quê? Você tem que dividir as histórias, né? Mas isso que você disse, Dani, é um negócio que nós sempre falamos também. Família, né? Você tem a família estendida, lógico, e, poxa, a gente é muito próximo da família da Malu e também da minha, só que família, mesmo núcleo, sou eu e ela. Exato. Então, vai mudar, poxa, mas aí minha família toda no Rio, fomos pra Boa Vista. A família sou eu e ela. Paciência. Depois Cara, pra São mas Paulo, não tinha eu ninguém sempre aqui, a tive família essa sou eu e ela. clareza, mas Exato. sempre com um peso no coração e de estar atraindo a minha família, porque eu sempre pensei, de criança, meu pai e minha mãe são a família. Assim como meu avô e minha avó, eles são a família. Eles se consideram como o núcleo mais principal de todo o relacionamento, apesar de ter o amor e o respeito pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos. Então eu não acho que é uma coisa egoísta, eu acho que é uma coisa necessária, você fazer o seu próprio Pra núcleo fortalecer. familiar, para você fazer acontecer a parada. E eu acho que essa coisa de fazer coisas juntos também e se jogar é um medo de entrega total, às vezes, né? Que eu acho que é uma declaração mais forte de amor, que é se der errado, tamo junto. Medo de perder o amor romântico, porque eu acho que se você coloca outro nível, você vai ter menos tesão, principalmente quando tem um casal muito apaixonado no começo ali no relacionamento. Acho que fica esse mito, que eu, pela nossa experiência, eu não acredito que isso aconteça, né? E pela experiência de vários casais que a gente tem, amigos que empreendem juntos, eu vejo que parece estar sempre muito bem ali, obrigado, né? É que A todos ficaram atração- ricos, né? Os que E a atração ficaram pobres física. talvez tenham quebrado, né? O cemitério dos perdedores é A gente silencioso. nunca vai né? fazer. Exato. Mas a atração física me parece ali não ser um negócio que morre, né? Eu vejo que as pessoas ainda têm a chama ali acontecendo. E acho que a terceira coisa mais importante é acha que não tem estrutura, e é uma mentira, porque todo mundo tem, quem se ama de verdade, para as discussões. Porque quando você tem um negócio, você vai discutir. Sim. Diferente do pessoal. E aí, com o tempo, você vai sacando o que é briga de negócio e o que é briga pessoal, e você começa a se dar conta que, na real, quase nunca briga pessoal. Sim. É simples de negócio. E quando você se dá conta disso, você não vai ficar puto com a pessoa o tempo todo. Você pode ficar puto ali como se você ficasse com um sócio, com alguma discussão. Só que você vai ser mais real do que com um sócio que você conheceu só numa sociedade. Você vai ser mais direto, vai ser mais incisivo. Ou vai ser, às vezes, até mais agressivo, de você fala e receber de uma maneira agressiva. Mas também é justamente essa proximidade que fez com que a gente falasse a real um pro outro o tempo todo e evitasse furadas, né? Então... Feedback sincero, sem Feedbacks Tempo muito todo. sinceros. ter que pisar em ovos. E se você consegue separar o profissional do pessoal, é lindo, que eu acho que é o que as pessoas realmente têm medo. E aceite que vai misturar, mas aceite que com o tempo você vai conseguir começar a descortinar essas coisas para ter uma relação que o PF e PJ fica um pouco mais separado, né? Às vezes, hoje em dia, quando a Dani fala alguma coisa, vice-versa, fala, puta, agora não, amor, vamos curtir esse pôr do sol um pouquinho, depois a gente fala disso. No começo ela não conseguia. Ele A sempre Dani. fala isso. No começo ela não conseguia. Eu querendo trabalhar, Ela ele ficava no pôr do puta. sol. Então É. só queria falar sobre. Hoje em dia ela consegue um pouco mais, ou ela consegue fingir um pouco mais. Eu fingi um Funciona pouco também, mais, né? não. Eu curti botar uma sobrancelha tremenda. Assim. Aquele olho. Assim, eu só queria falar sobre um negocinho aqui. Não, mas eu acho que, assim, do tanto de tempo que a gente se conhece, que faz o quê? Uns 5 anos já? 2018, né? Acho que é isso. 5 anos. Você evoluiu muito em relação Obrigada, a amiga. deixar, tipo, relaxar mais. Total. Porque antes a Dani era muito... Né? Ela segue sendo um trator Não, mas quando eu tô ela um pouco tem que menos, ser. né? Mas hoje em dia eu acho que ela tem um momento de relaxamento e isso é muito bom
certamente para vocês como casal, como a gente como amigo, todo mundo, que a gente também consegue se divertir. Daqui a pouco não é só trabalho. Daqui a pouco você vai ver ela atacando trabalho aqui na nossa cara. Eu sou sócia da Dani, no caso, pra quem não sabe.